Bem, então seguindo com a parte de detecção em duas fases, a gente vai avaliar esse modelo, o RCNN, que é um modelo que faz essa detecção com redes neurais em duas etapas. E é um modelo que é bastante utilizado. Foi um dos primeiros a serem propostos nessa parte de detecção em duas fases. E foram propostas várias variantes que são usadas até hoje, que vão melhorando a arquitetura com alguns módulos e algumas técnicas para deixar mais preciso ou mais rápido. E a gente vai avaliar algumas dessas variações. Então, o primeiro modelo, RCNN, ele foi proposto dessa maneira para fazer a detecção utilizando as features da CNN, de uma rede neural convolucional, para fazer a detecção em duas etapas. Então, a primeira etapa consiste em classificar regiões e a segunda etapa em fazer a classificação dos objetos que estão dentro de cada região. E aí, a seleção de região ela é feita com um algoritmo pré-definido. Então, a gente pode utilizar qualquer algoritmo que extraia features ou regiões de uma imagem. E aí, utilizado no trabalho original foi o Selective Search, mas a gente poderia utilizar qualquer algoritmo que consegue retornar para a gente um conjunto de regiões numa imagem. E aí, para cada uma dessas regiões extraídas, a gente faz o crop e o resize e passa cada uma das regiões para uma CNN. E aí a CNN ela vai extrair um conjunto de características de cada região e com essas características a gente passa para uma outra etapa que vai realizar a classificação. E essa classificação ela é feita com SVMs. E aí a gente tem uma parte da SVM para classificar qual objeto e um módulo que faz a regressão dos pontos, que vai dizer para a gente o bounding box lá exato daquele objeto na imagem. E aí um dos problemas desse algoritmo é que ele utiliza um método pré-definido para fazer a separação das regiões. E aí essa primeira etapa que separa as regiões, ela não é otimizada, ela não é melhorada ao longo do tempo porque é um algoritmo fixo. E para cada imagem, a gente precisa passar por 2.000 regiões. Então o algoritmo ele sempre vai extrair 2.000 regiões de dentro da imagem e a gente vai passar cada uma dessas regiões para uma CNN fazer a classificação. Então isso acaba sendo um algoritmo bastante custoso de executar. E aí só um exemplo, né, de como funciona o Selective Search. Basicamente, ele vai começar chutando várias regiões, várias categorias e a partir das características da imagem, por exemplo, a partir das similaridades de cor ou de variações da borda dos objetos, ele vai juntando as regiões até encontrar um conjunto de regiões que tem um alto valor de similaridade. Então, isso é um algoritmo iterativo. Então, além da gente ter que encontrar 2.000 regiões, eu vou ter todo esse processo de iteração que vai sempre iniciar aleatoriamente até encontrar um conjunto de regiões que satisfaça o que a gente está querendo identificar, que reduza o número de regiões que a gente está precisando identificar com o algoritmo. E aí a gente vai refinando isso ao longo do tempo. E aí para cada uma dessas regiões que a gente encontrar, cada um dos patches, a gente vai passar isso para a CNN e vai fazer a classificação baseada na decisão do SVM. E aí, como a gente já viu, isso vai levar muito tempo para treinar e para fazer inferência também, porque a gente tem sempre que treinar baseado na decisão de 2.000 regiões. Então, para cada imagem que a gente tiver no dataset, a gente vai extrair 2.000 regiões e vai treinar a CNN com base em cada uma dessas regiões que a gente encontrar. E da mesma forma, quando a gente for fazer a inferência, a gente vai seguir o mesmo processo, e aí isso vai levar basicamente 47 segundos para fazer a inferência de uma única imagem. E aí, para tentar reduzir o efeito disso, foi proposto o FAST RCNN, que basicamente utiliza a mesma arquitetura, mas ao invés da gente passar cada região, cada crop da região
para a CNN, a gente vai passar a imagem inteira para a CNN e aí ela vai extrair features. E a partir dessas features, a gente usa as regiões que foram selecionadas. A gente sabe que a CNN ela tem um mapa de ativação local. Então, para cada features, cada região de feature que a CNN vai extrair, a gente sabe a correspondência aproximada daquela região na imagem. E aí, se o algoritmo que a gente está utilizando para extrair região, por exemplo, a gente continua utilizando o Selective Search, ele vai dar para a gente um conjunto de regiões e a gente faz essa correspondência, a gente filtra quais features são correspondentes àquela região. E aí uma outra melhoria também é que ao invés de usar SVMs, a gente passa essas features para um novo modelo que vai ter um conjunto de camadas que vai realizar a classificação por softmax. Então a gente vai ter a função que já retorna para a gente a probabilidade de cada classe baseado nas features que a gente está extraindo da imagem inteira. E as regiões selecionadas vão ser utilizadas para fazer a regressão dos pontos. Então a gente vai otimizar a região selecionada e vai retornar os pontos do bounding box que correspondem à região que está aquele objeto. E aí a melhoria, tirando essa necessidade de sempre estar classificando 2.000 regiões e passando cada uma das regiões para a CNN, o FastCNN ele conseguiu reduzir o tempo de treinamento da rede de 84 horas para 8,75 horas. Então foi uma melhoria bastante significativa. Da mesma forma, o tempo para realizar a predição ele cai de 49 segundos para 2,3 segundos. E aí a gente tem comparação das arquiteturas. Ao invés de olhar cada região e passar isso para a rede neural, fazer isso em várias etapas, para depois ser classificado por um SVM, a gente vai ter a rede convolucional atuando na imagem inteira, então ela vai extrair um conjunto de features, e aí a gente faz a correspondência das regiões locais dessas features para as que foram extraídas. Então eu vou ter aqui um método que vai extrair regiões, e para cada uma dessas regiões extraídas a gente faz correspondência onde elas estão inseridas dentro do mapa de features da rede convolucional. E aí para cada uma dessas features a gente faz a classificação da categoria do objeto e do tamanho do bounding box, dos pontos exatos do bounding box dentro daquela imagem. E aí, dando sequência, apesar da gente ter essa melhoria, ainda foi proposto o Faster RCNN, que a ideia é, ao invés de você utilizar um algoritmo pré-definido para extrair regiões, você utiliza uma rede também que vai extrair regiões. Então você consegue otimizar ainda mais o processo de inferência, porque você não está utilizando um algoritmo padrão, e você consegue melhorar a estimação das regiões, porque o algoritmo ele vai estar aprendendo quais regiões elas são mais relevantes, mais significativas para fazer a classificação. Então a ideia aqui, você continua extraindo um conjunto de features baseado em todo o conteúdo da imagem, você extrai localmente, ele vai ter um conjunto de mapa de ativação correspondente a cada região da imagem, e com esse mapa de ativação, você passa ele para uma rede que vai aprender a extrair regiões, e com essas regiões você passa para o classificador. Então o classificador vai utilizar essas regiões extraídas, você vai filtrar as regiões com a rede neural e classificar com a outra rede neural. Então a ideia é, ao invés de ter um método aqui que vai olhar a imagem, extrair regiões para a gente fazer o filtro, a gente vai passar a imagem para a CNN. As features da CNN vão ser passadas para outra rede que vai aprender a extrair regiões, e essas mesmas features elas vão ser comparadas, elas vão ser selecionadas para a gente fazer a classificação em sequência com outra arquitetura. Então eu vou ter um módulo que vai fazer a classificação, vai dizer qual classe está dentro daquele mapa de features, e um módulo que vai dar para a gente os pontos daquele objeto dentro da imagem. E aí continua sendo uma arquitetura em duas etapas, porque a gente tem a primeira etapa que vai extrair as features e vai selecionar as regiões,
mas agora utilizando uma rede para aprender quais são as melhores regiões. E vai ter uma segunda etapa que a gente vai utilizar essas features para fazer a classificação e a regressão dos pontos dos objetos. E aí a gente tem esses dois estágios. E aí, em comparação, a gente tinha o primeiro modelo, o RCNN, que utilizava um método pré-definido para extrair regiões com um número pré-definido de regiões que a gente tinha que avaliar cada uma com a CNN. A gente levava 49 segundos. A gente tira essa necessidade de olhar cada região com a CNN e utiliza as features para fazer a correspondência depois, e aí cai esse tempo para 2,3 segundos. E aí, tirando o Selective Search, ou tirando o algoritmo pré-definido para extrair regiões, a gente utilizando uma rede para aprender regiões, então não vou ter um número pré-definido de regiões, eu vou aprender quantas regiões são necessárias ou quais características são relevantes para extrair um objeto daquela região. E aí, utilizando esse processo do Faster RCNN, a gente cai para um tempo de inferência de 0,2 segundos. Então, uma melhoria bastante significativa em relação ao primeiro método. E aí, algumas considerações sobre esses métodos. A gente tem o RCNN, tem um treinamento bastante lento. As regiões elas são definidas de acordo com a função utilizada, então a gente não vai melhorar a seleção de regiões, nem vai aprender nada sobre ela, a gente só vai utilizar regiões de um algoritmo pré-definido. E tinha essa predição utilizando SVM, que a gente tinha que selecionar as regiões, extrair as características com base numa CNN para cada uma dessas regiões para poder utilizar o SVM e separar as classes. Já no FastRCNN, a gente utiliza toda a imagem, continua utilizando um método pré-definido para selecionar as regiões, mas ao invés de usar a CNN para classificar em cada região, a gente usa o mapa de features e faz essa correspondência para, ao invés de utilizar cada feature no CVM, a gente junta tudo e classifica com softmax em outra rede neural, com outro modelo para fazer a classificação. E o FastRCNN, que tem um melhor desempenho, tanto de inferência como de treinamento, porque utiliza uma rede que vai aprender essas regiões. Então, a gente usa uma rede para aprender as regiões, a gente aprende quantas regiões são necessárias, quais são as características para extrair regiões, e passa isso para o modelo de classificação que vai fazer a estimação de modelos.